Olá, crianças, vamos à nossa correção. Pega seu livro aí. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem dar problema no vídeo, porque a bateria na memória tá cheia. Vamos lá. Português, página 26 e 27. Interpretação do texto, análise do texto, da segunda parte, e também tem um pedaço que envolve a primeira parte. Então, na número 1, quem são os personagens da segunda parte da história? A menina, as estrelas, o anão e os 7 irmãos que desviraram de corvo, né? Na número 2, qual das personagens da história é o principal? É a principal personagem, a protagonista. É a menina. Protagonista é aquele que é o principal. Então, toda a história aqui tem a ver com a menina, certo? Ou alguns problemas surgiram, mas o foco da história é a menina. Então, vamos ler aqui. A personagem principal também é chamada de protagonista. É a personagem mais importante da história. Na número 3, você deveria retornar na atividade 13 da página 20. O que você imaginou? Lá você deveria imaginar como seria o fim da história. E aí, o que você imaginou? Confirmou ou não confirmou? Você pode responder no caderno, mandar um áudio ou só pensar sobre isso, tá? Não precisa todas as vezes mandar, não. Esse é um caso que não precisa. Isso aqui é pessoal. Como que você imaginou o final da história? Confirmou? Você estava certo ou não? Deu totalmente diferente do que você pensou. 4. Em muitas histórias de encantamento, há um herói ou uma heroína. Leia a seguir algumas definições para a palavra herói em um dicionário. Então, nesse dicionário Pascoal, de 2005, diz assim: herói, 2 sílabas, né? Quem se distingue por sua coragem extraordinária numa guerra ou diante de outro perigo qualquer. Protagonista de qualquer... Também, número 2, também é... O que é um herói? Protagonista de qualquer aventura, feito ou evento. Outra explicação para a palavra herói. Número 3, pessoa notável por seus feitos e por sua coragem e persistência. E por fim, a 4ª opção. Indivíduo capaz de suportar sofrimentos ou de arriscar a vida, ou que arrisca a vida para ajudar outros. No conto Os 7 Corvos, quem fez esse papel de herói ou de heroína? A irmã, ela que teve coragem, que enfrentou o problema. Na letra B, você deveria marcar um X nas frases que são verdadeiras sobre a personagem que é a heroína do conto Os 7 Corvos. Então, o que é verdade? A primeira frase... Tem uma situação, problema para resolver? Sim, ela tem uma situação, problema para resolver. Deixa a casa onde vive e vai para outro lugar? Sim, ela deixa a casa onde vive e vai para outro lugar. Enfrenta dificuldades para chegar no seu destino? Sim, ela enfrenta dificuldades para chegar no seu destino. Participa de uma longa batalha, uma grande guerra? Não, nós não temos batalha nem guerra, então não marca. Do outro, ainda, tem contato com seres mágicos? Sim, ela tem contato com seres mágicos. Percebe, na outra página, percebe um objeto mágico, recebe um objeto mágico de um ser encantado? Sim, ela recebe um objeto mágico de um ser encantado. Desfaz um feitiço ou encantamento? Sim, ela desfaz. Essa aqui, permanece aprisionada por um tempo? Não, ela não está aprisionada. Depois de solucionar a situação, o problema, volta para casa. Sim, então a marcação vai ficar desse jeito. Na letra C, com o professor, né, comigo, você deveria localizar. Talvez você tenha conseguido localizar as situações que foram enfrentadas pela personagem que fez o papel de herói. Então, você deve marcar. Então, volta no seu livro na primeira parte. E nós vamos marcar as situações, essas que você marcou X, aonde que aparece no texto?
Eu vou mostrar para você na primeira parte, lá na página 17. Veja só, na página 17 nós temos esse lado e temos esse lado. Você marca aí, ó, mas a menininha, depois disso, saber, sofria e sofria todos os dias, tristemente, e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. Depois, você risca lá embaixo, ó. Até que, por fim, um dia fugiu, partindo o mundo afora, ao encontro dos irmãos. Então, na primeira parte do texto, nós encontramos a situação problema da menina. Na segunda parte, nós vamos encontrar todas essas situações marcadas. Vamos lá de novo? Lá na página 24, você marca aí, ó, pausa o vídeo, e assim, lá se foi, andou e andou e viajou até que chegou ao final do mundo, foi então ao sol, mas o sol parecia por demais quente e fogoso. Então correu rapidamente para a lua, mas a lua era fria e gelada. Depois mais embaixo, olha. Mas então a estrela da manhã levantou-se, foi até ela e lhe deu um pedacinho de madeira. Nessa página não tem mais nada. Na outra página, lá no finalzinho, olha. Isto ouvindo, você vai sublinhar todo esse trecho até alegremente. Isto ouvindo a menininha, que escondera atrás da porta todo este tempo, e tudo observava, correu até o irmão, e no mesmo instante, até os irmãos, né? Não, correu até o irmão. E no mesmo instante, todos os corvos retornaram às suas formas originais, e se abraçaram, e se beijaram, e juntos voltaram para casa alegremente. Então, são esses os trechos principais que mostram todas essas situações que você marcou na letra B. Na número 5, ó, sublinha o texto da letra C, que eu te mostrei aí. A número 5, volte à atividade 4 e copie o item que indica, na letra A solução da situação problema do conto Os Sete Corvos. Desfez um feitiço ou encantamento. Uma dessas frases, não é? É a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a sétima frase. Desfez um feitiço ou encantamento. Letra B. O desfecho, isto é, o final da história. Qual dos trechos que você marcou com X que mostra que é o final da história? Depois de solucionar a situação ou problema, volta para casa. O último item que você marcou. Número 6. Entre as personagens, quem era mais fraca no início do conto? Ela permaneceu assim até o final? Explique sua resposta. Então, quem que nasceu fraca? A menina. Ficou fraca? Não. Depois ela cresceu, se tornou cada vez mais forte, mais bonita. Explicação pessoal de acordo com a história. Então, você vai explicar que não. Que a menina, ela foi ficando cada vez mais forte, mais bonita, se tornou heroína da história. A força da menina não estava apenas na saúde, mas na sua coragem. Veja que ela teve coragem, ela tinha uma força no coração, na mente. Ela teve coragem, ousadia e foi atrás dos irmãos e conseguiu resolver esse problema que ela nem sabia que tinha começado lá no comecinho da história com ela mesma, né? Número 7. Converse com os colegas do professor e escreva no quadro de giz todos os elementos de encantamento que aparecem na história. Então, finalizando, a número 7, todos os momentos que mostram que são situações de encantamento na história. Transformação de pessoas em pássaros, ou transformação dos irmãos em corvos, ok? Conversar com estrelas, receber um objeto mágico de uma estrela,
desencantamento dos corvos, voltando a ser humanos. Então, todas essas situações aqui anotadas são situações de encantamento na história, situações mágicas. São elementos mágicos na história. Conversar com um duende também, poderia colocar esse também, porque ela conversou com um duende. São todas essas situações. Então, fizemos a correção, pausa no livro, guarda seu livro, e a próxima parte do vídeo é no caderno. Eu quero falar com vocês agora sobre a sílaba tônica. Lembra que lá no mês passado vocês fizeram uma atividade que vocês tinham que identificar a sílaba forte das palavras? Então, nós vamos voltar neste assunto agora. Você vai copiar a proposta que está na próxima parte do vídeo, você vai copiar no seu caderno e vai realizar a atividade. E na correção eu explico mais um pouco para vocês aprender o que significa sílaba forte e como identificar e classificar essas palavras. Muito bom estar até aqui com vocês, até a próxima. Copie em seu caderno. É um resumo, é uma anotação importante que você vai precisar durante as atividades. A sílaba tônica, então relembrando, nós falamos de sílaba forte, eu já passei atividades para vocês marcarem a sílaba forte. Mês passado nós já falamos sobre sílaba forte. Quando nós falamos, sempre tem um pedacinho da palavra que é mais forte que os outros. Às vezes esse pedacinho, essa sílaba, ela vem acentuada, outras vezes não. As que são acentuadas, fica mais fácil identificar qual é a sílaba forte. Mas as que não vêm acentuada é que gera mais dificuldade. Toda palavra de uma única sílaba, essa sílaba é a sílaba forte. Nós vamos estudar algo mais sobre isso no futuro, não agora. No futuro que eu falo, nos outros anos. Quando vocês estiverem lá na frente, vocês vão ver sobre as palavras que são monossílabas, que tem apenas uma sílaba. Mas agora o nosso foco é identificar qual é a sílaba forte nas palavras, sejam elas com acento ou sem acento. E para isso nós precisamos falar a palavra com atenção e da forma correta. Todas as palavras apresentam uma sílaba mais forte quando pronunciada. Todas as palavras quando pronunciadas. Quando pronunciadas. Chamamos a sílaba forte de sílaba tônica. Dessa forma, podemos identificar e classificar as sílabas tônicas assim. Tônica por causa de tônus, de força. Quando a última sílaba é mais forte, nós chamamos esta palavra, classificamos esta palavra de oxítona. Quando é a mais forte, é a penúltima, classificamos de paroxítona. E proparoxítona, quando a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, para isso, nós temos que saber separar, embolou tudo. Precisamos saber separar as sílabas das palavras. Se eu pego uma palavra qualquer, amora. Qual foi a parte que eu falei com mais força? Amora. O que aparece mais, o que fica mais audível é a sílaba mo. Então, eu tenho amora. Eu tenho 3 sílabas. Essa aqui é a última, penúltima, antepenúltima, certo? A mais forte não foi a última, então ela não é oxítona. A mais forte não foi a penúltima, amora. A mais forte, a penúltima. Se é a penúltima, ela é paroxítona. E se a mais forte fosse a última? Tia, mas é a primeira.
A última não, a antepenúltima. Tia, mas é a primeira. Vamos lembrar, nós estamos observando neste sentido. Se nós observamos de trás para frente, ao contrário, nós vamos identificar que a última sílaba, penúltima e antepenúltima. Então, como a sílaba forte é esta daqui, mol, ela é a penúltima, então ela é paroxítona. Essa palavra é uma palavra trissílaba, porque ela tem 3 sílabas, e é uma palavra paroxítona e não é acentuada, certo? Então vamos continuar. Deixa isso bem escrito por uma linha, nós vamos continuar com as nossas reflexões. Então vamos lá, crianças, copia no caderno. Atividade: separe as sílabas das palavras, circule a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, e pinte o círculo de acordo com a legenda. Vamos tirar um pedacinho aqui que tá aparecendo mais um lá. De acordo com a legenda. Aqui é a legenda. Oxítona, pintar de vermelho. Paroxítona de verde. Proparoxítona de azul. Copia igualzinho, tá aqui. Em cada linha, pula uma linha. Em cada linha você vai escrever uma palavra, mas antes você vai desenhar um círculo, tá? Faça um círculo que ocupe toda a linha. Por exemplo, aqui, ó. Tá a sua linha? Não vai fazer um círculo assim, assim não, tá? Você vai fazer um círculo assim, ó. Tá bom? Tia, eu tenho dificuldade de fazer círculo. Faz quadrado. Então, você desenha assim, vem aqui e escreve a palavra na frente, 2 pontinhos, tá bom? Ok, então aqui a palavra pavão, lâmpada, ninho, churrasco, madeira, ambulância e tem mais, tá? Na continuação, eu vou mostrar e não vou falar nada, eu só vou mostrar o restante das palavras que vocês vão copiar e fazer, tá? É só essa que vocês vão fazer hoje. Preste atenção. Você, primeiro exemplo, pavão. Peguei meu lápis, separei a sílaba. Pavão, certo? Legível, gente. Vocês vão escrever, aí tá a linha aqui. Aí vocês escrevem assim. Ah, esqueci. Vou pôr aqui um traço. Gente, o que é isso? Ou senão vai escrever... Ah, não, ficou errado. Vou fazer na frente. Por favor, vamos treinar, certo? Você tem tempo, faça devagar. Se fosse na sala de aula, isso daqui era só um lado do quadro. A gente ia encher esse quadro, vocês iam fazer várias vezes para aprender. Como tá distante, então nós diminuímos a quantidade. Vamos trabalhar com atenção, certo, amores? Separei a sílaba, tem 2 sílabas, certo? Qual é a sílaba forte? A última ou a penúltima? A última. E a última sílaba forte é oxítona. Tia, não lembro. Volta no textinho que você copiou logo atrás. Oxítona. Então, eu vou pegar o meu lápis de cor vermelho e vou pintar o meu círculo. Eu identifiquei essa palavra como oxítona. Você que quer estudar para ficar melhor ainda, você ainda pode escrever aqui na frente, ó. Oxítona. Tá bom? Mas não é obrigatório. Você pode só separar a sílaba. Ah, perdão, esqueci de fazer uma coisa. Tem que circular a sílaba forte. Circulei. Circula com cuidado para não bagunçar com a de baixo. Se você tem uma letra muito grande, pula uma linha, faz 2 colunas, tá? Organiza. Mas tem que separar a sílaba de forma legível, visível, tá bom? Ok, vamos lá? Copiem as palavras. E agora, na próxima tela, eu não falo nada, eu só vou escrever as palavras restantes. Eu disse que não ia falar nada, mas vou. Vamos ler. Beijo, máquina, crochê, camisa, ônibus, coração, acarajé. Então, essa é a atividade de
hoje, amanhã nós retornamos com a correção. Um beijo, fui!